Oi pessoal, meu nome é Valéria, eu sou especialista em autismo e hoje eu vim conversar com vocês sobre a vida após o diagnóstico. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para participar desse bate-papo, a Camila. A Camila é mãe do pequeno Noah, diagnosticado com autismo, e além disso, hoje ela atua como acompanhante terapêutica diretamente com outras crianças com autismo. Vamos começar então? Camila, conta pra gente inicialmente como foi o processo de diagnóstico do Noah, como foi para sua família? O processo de diagnóstico, ele aconteceu da seguinte forma. Ele apresentava alguns sinais de atraso no desenvolvimento, mas o sinal mais latente era o atraso na fala, né? Uma criança com 2 anos e que não apresentava fala. Foi aonde eu pedi para a pediatra dele um acompanhamento com a fonoaudióloga, e ele passou no início do ano já começou a fazer a fono. Chegou abril, mês da conscientização do autismo, e eu vi um vídeo sobre a conscientização. Foi aonde, nesse vídeo, aparecia uma criança com idade muito parecida com a dele, né, muito próxima ali, e ele apresentava as mesmas características, as mesmas estereotipias de que o meu filho tinha. Foi aonde eu conversei com a fonoaudióloga e ela me orientou a procurar neuro. A gente passou pela neuropediatra, o diagnóstico ele veio. Então teve aquele processo de luto, e eu acho que esse processo de luto ele é muito particular de cada família, de cada mãe, e que antes de falar dele, a gente precisa discutir sobre o conceito de luto. Não de forma muito objetiva, mas eu acho que o processo de luto ele tem muito a ver com a resiliência, que é a capacidade do ser humano eventualmente de lidar com situações adversas, né? E um filho com autismo é algo que certamente vem com uma série de sentimentos difíceis de lidar. Então, eu diria que tem a ver com a resiliência, que tem muito a ver com esse tempo que a gente tem, que a gente leva para aceitar que aquele filho idealizado, na verdade, ele não existe. E, na verdade, esse filho idealizado, ele não existe para ninguém, né? Essa é a verdade. Porque a gente não tem garantia, a gente não tem certeza de nada na vida. É tudo muito incerto. A única diferença é que quando a gente tem um filho com autismo ou com qualquer deficiência, né, a gente sabe que o futuro talvez sejam mais evidente as incertezas do que crianças que não possuem transtorno algum. Mas a verdade é que a gente não tem certeza e não tem garantia de nada. E esse tempo que a gente leva para aceitar essa nova realidade e aprender a apreciar a criança que a gente tem ali naquele momento, ele é crucial para o tratamento dessa criança. E conta pra gente agora qual foi a primeira ação de vocês, qual foi a primeira ação da família após receber o diagnóstico. Quanto tempo depois do diagnóstico levou para que vocês começassem a buscar por uma intervenção e ele efetivamente começar uma terapia? Anteriormente, mesmo da gente receber o diagnóstico, né, o papel onde dizia que ele era autista, eu comecei a intervenção dele pela ciência ABA, né? Então ele fazia 5 horas por semana de fono, psico, TO. Então ele acabou saindo da fono que ele fazia porque ela não tinha especialização em autismo, e isso eu acho muito importante também trazer, porque nem todo profissional, seja fonoaudiólogo, ou seja psicólogo, ou seja terapeuta ocupacional, está capacitado para atender crianças com autismo, né? Então, ainda dentro dessas áreas da saúde, a gente tem profissionais que precisam ter a especialização para poder tratar essas crianças, né? Fazer o tratamento de forma correta, né? Com eficácia. Então, quando esse diagnóstico veio por escrito, no papel, efetivamente, né? Mesmo a gente já sabendo que ele tinha autismo, a gente já tinha começado a avaliação com a psicóloga, com a equipe multidisciplinar, e ele já logo iniciou, quando esse papel chegou, ele já estava na terapia, né? Ele já tinha começado, então a gente não esperou o papel vir.
ele já fazia a terapia, antes mesmo de vir o papel, o documento escrito que ele era autista. E conta um pouquinho pra gente então, quais foram as terapias que ele fez desde o começo, qual era a carga horária, qual era a intensidade e o que te motivou, quanto mãe, a participar ativamente do processo de intervenção e desenvolvimento dele? No início, ele fazia uma carga horária de 5 horas semanais, né? Então, ele passava pela fono, pela TO e pela psicóloga. Hoje em dia, a gente sabe que essas 5 horas, elas não eram o suficiente para que ele se desenvolvesse, né? Porque a gente precisa de uma carga horária intensa, né? Então, eu comecei a efetivamente a participar desse processo de intervenção dele. Então, eu não sabia nada sobre o embasamento, sobre a ciência, sobre quem era por trás de tudo isso. E aí eu recebi um treinamento parental, né? Eu sempre digo isso, eu recebi um treinamento parental muito forte e que me despertou a fazer isso, né? A intervir, a participar ativamente do processo de intervenção dele, né? Do processo de evolução dele. Então, foi aonde eu comecei a participar ativamente. E eu acho que isso é muito importante quando a gente tem esse contexto, né? A escola, a família e o terapeuta, né? Então, todos trabalhando junto para o desenvolvimento dessa criança, né? Todos sendo agentes ativos nessa mudança, nesse processo de desenvolvimento dessa criança. E agora sobre a sua participação ativa nesse processo de intervenção. O que você percebeu que mudou ou que impactos trouxe, o que fez de diferença a partir do momento que você começou a participar ativamente do processo de intervenção junto com os terapeutas envolvidos? O que você pode listar pra gente? Quando eu dei início a esse processo, as principais diferenças que eu percebi é que ele respondia ao que era feito, né? Ao que era realizado com ele. E aquilo, eu via, poxa, dá resultado, que legal, né? Eu ficava assim, nossa, antes eu tentava tantas coisas, tentava brincar com ele de forma funcional, tentava mostrar um brinquedo, e ele não se interessava, né? A gente sabe que crianças com autismo têm interesse muito restrito. Então ele não se interessava por aquilo, e aí ele começou a se interessar, os brinquedos começaram a chamar a atenção dele, ele passou a olhar mais, então eu comecei a ver nesses pequenos resultados assim que funcionava, e aquilo é lindo de ver, é lindo de participar, é lindo de acompanhar. São sinais muito pequenos, mas que pra gente enquanto mãe e terapeuta, né, é fantástico, é lindo, é emocionante, são pequenos passos assim que para qualquer outra família que não tenha um filho com algum transtorno do neurodesenvolvimento e principalmente aqui do autismo, que é o que a gente está falando, pequenos avanços é algo gigantesco, né? E para quem tem um filho com desenvolvimento normal é comum, né? Já é o esperado. E pra gente não, é algo fascinante, assim, é lindo, lindo, lindo de ver e de poder acompanhar e de fazer parte desse processo, né, ativamente, é incrível, é realmente incrível. Camila, e quando que você decidiu, então, estudar a psicologia e iniciar a sua trajetória como acompanhante terapêutica e ajudar outras crianças com autismo? A psicologia, ela sempre foi uma opção na minha vida, né, muito mesmo antes de ter o Noah. Eu trabalhei durante muito tempo como atendente de loja de brinquedo, então eu achava incrível as possibilidades que a gente tinha para trabalhar com criança, trabalhar com desenvolvimento. Não sabia ainda na época que era autismo, mas eu gostaria muito de trabalhar na psicologia, eu não tinha interesse nem na área do autismo, né? E, então, tendo essa troca com mães, né, durante a sala de espera, na recepção, esperando o filho para a intervenção, era algo muito incerto, né? Outras mães traziam, nossa, eu queria aumentar a carga horária, mas agora não é possível. Então, assim, foi uma soma de fatores que me levaram a querer a psicologia, mas eu acho que o fator crucial que deu um impulso maior foi quando o convênio cortou as terapias dele, e aonde eu tive que ir atrás disso, e a gente sabe que as terapias, elas não são algo muito acessível, né, tanto na rede pública quanto na rede privada. Então foi aonde eu
procurei, não é agora, eu vou ir atrás, estudei todas as possibilidades possíveis que eu teria para ingressar na faculdade, fazer psicologia. E antes mesmo de dar início a esse processo, eu comecei a fazer curso, né, para ajudar em casa mesmo, ajudar nos treinos, para mim ter essa viradinha de chave, aprender a fazer manejo de comportamento, quais recursos utilizar, quais estímulos que eu posso estar trabalhando com ele. Então eu fazia cursos livres antes mesmo de entrar na faculdade, né? E o que me despertou ir para a aba foi, na verdade, essa eficácia, quando eu comecei a aplicar e trabalhar em casa isso com ele e ver resultado, que, nossa, funciona, que legal. Então, quando eu via que tinha esse processo de aprendizagem, de aquisição de novas habilidades, isso era fantástico para mim, é até hoje, é incrível, é fascinante, não tem palavras, assim, quando você vê a criança respondendo aquilo que funciona, porque a gente sabe que no autismo as crianças têm interesse muito restrito, e ele também tinha esse interesse muito restrito, então eu tentava mostrar um recurso, uma coisa, e nada parecia ser muito interessante para ele, porque ele não via funcionalidade naquilo, e aí ele passou a ver. Eu comecei a aplicar os treinos e aquilo começou a fazer efeito, ele começou a nos olhar mais, ele começou a sentar, ele começou a responder quando ele era chamado. Então, isso me despertou. Não é isso que eu quero ajudar outras mães, eu quero ajudar o meu filho, eu quero, sabe, possibilitar isso para outras pessoas também. E isso é fantástico, é incrível. E a gente quer saber como está o Noah atualmente, como é a família Peixoto com filho com autismo. O Noah ainda possui alguns atrasos significativos no desenvolvimento dele comparado aos pares, mas ele vem respondendo bem ao processo de intervenção terapêutica, ele continua pela ciência aba, o que é muito bom, né? Então, eu acredito que lá atrás, há 3 anos atrás, quando ele começou na terapia de forma precoce, isso foi fundamental para o desenvolvimento dele, porque se lá atrás ele não tivesse começado a intervenção de forma adequada de terapia aba, talvez hoje ele não seria o Noah que ele é, né? Ainda com esses atrasos, talvez ele tivesse mais atrasos ainda, né? Então, a terapia, o meu processo de ser ativo, de agente ativo nesse processo de intervenção dele foi fundamental para o Noah que ele é hoje, né? Ainda precisa se desenvolver, mas já se desenvolveu bastante. A gente certamente é muito feliz, mas não aquela felicidade de comercial de margarina, mas talvez do amaciante desconhecido, sabe? Que cada vez se surpreende mais nesse universo do autismo e que está sempre desbravando novas descobertas. E daqui para frente, quais são os planos? Quais são os novos caminhos aqui a percorrer? Então, a partir de agora é concluir a faculdade, ainda falta um tempo, né? Mas continuar me especializando na área do autismo e ir atrás de conhecimento científico eficaz, né? Que dê resultado. Então, é continuar estudando muito para isso ajudar a me agregar, né? Na minha carreira profissionalmente e ajudar nas famílias que eu atendo, né? Então, isso é muito importante. E também na do Noah, né? Ser o agente ativo nesse processo de intervenção, né? A gente precisa muito desse empoderamento parental, onde a família seja ativa nesse processo de intervenção, né? A família, a terapia e a escola são fundamentais para que seja uma intervenção de sucesso. Camila, e agora para fechar então, qual conselho você daria para as mães que estão nos assistindo, para as mães que acabaram de receber o diagnóstico de autismo? O conselho que eu dou é um que eu sempre falo: diagnóstico não é ponto final, mas é ponto de partida, porque agora você sabe o que seu filho é, o que seu filho tem, e você vai buscar todas as ferramentas possíveis para ajudar no desenvolvimento dele, né? Então, acredite na sua criança, acredite no potencial do seu filho vai se desenvolver, busque as terapias adequadas e provavelmente, assim como a minha, você não vai ser a família feliz do comercial de margarina consagrada, mas a do amaciante desconhecido, e tá tudo certo. É um universo de possibilidades, de descobertas, de incerteza, de conquistas e de vitórias. Mostra pra mamãe o que você quer.
Mostra pra mamãe. Ó, sua vez. Mostra, o que que você quer? Mãe, mostra. Esse. Camila, muito obrigada por dividir a sua história com a gente. Com certeza vai ser muito útil para várias famílias e para várias mães que nos acompanham aqui.